Bem-vindos a mais um programa Agora é a Hora. E hoje eu trago um assunto muito importante para a vida de todos. Nós vamos falar sobre negócios e eu trouxe um grande amigo que é expert nesse assunto. E não só por isso, ele tem uma história de virada de chave que a gente vai contar aqui no programa, que eu tenho certeza que vai inspirar muito você, porque o propósito desse podcast é exatamente esse. Agora é a hora de você fazer a mudança que você quer tanto fazer na sua vida e muitas vezes você não tem coragem, você não sabe por onde começar. Então, por isso que a gente traz muitas ferramentas aqui, não só da área da saúde física, mas também da saúde emocional, porque tudo começa através de você. E o autoconhecimento é uma chave muito poderosa. Então, eu vou apresentar o meu convidado, Lauro Alves. Ele é consultor de negócios, sem processos, sem sucesso. Olha só, gente. Mentor Power Skills, consultoria empresarial 360 graus, expert em vendas high ticket. Que ele é muito chique. E a gente vai começar sabendo o que é vendas high ticket, entendeu? Eu falei para ele, Lauro, você precisa traduzir para a gente, explicar o que seriam vendas high ticket. Bom, mas assim, hoje eu sei que esse papo vai ser muito descontraído, porque eu conheço o Lauro já há quanto tempo, Lauro? Uns 3 anos? Mais, né? 5 anos. Antes da pandemia. E nós nos conhecemos pelas redes sociais, né? Ele vai contar como foi, e isso faz parte de todo esse processo que a gente vai trazer aqui para vocês hoje, que é a questão dos negócios, né? Onde que você começa, para você que quer empreender, para você que tem um dom e talento, habilidade, você sabe que você tem uma chama acesa aí, mas não tem coragem, não sabe por onde começa. E também para você empresário, que tem a sua empresa e você tá aí com a tua equipe sem estrutura, você não tem um líder ali, ou até mesmo você pode ser o líder da sua empresa e ele vai estar esclarecendo todas essas questões, porque o Lauro também é mentor, tá, gente? Lauro, muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Tenho certeza que vai ser... Estou muito orgulhoso que você inaugurou o seu podcast, que era um grande sonho seu. Tenho certeza que um dia a gente vai conseguir fazer um também, quem sabe, né? Com certeza. É isso aí. Mas respondendo a primeira pergunta da Josi, né? O que é vendas high ticket? Não, você já me apresentou muito bem. Mas as vendas high ticket, quando você faz uma pesquisa no Google, cada um fala uma coisa. Mas na parte prática de alguns estudos é quando eles falam que são aquelas vendas acima de R$3.000. Mas eu vou muito mais além do que propriamente dito o valor. Para que você alcance vendas cada vez maiores da sua empresa, você precisa estruturar ela, conhecer muito bem o produto, entender quais são os níveis de atração daquele produto. E isso vai muito de encontro com o que você fala muito sobre comportamento. Quando eu pego o mentorado e eu converso com ele, o seu valor está abaixo do mercado, ele não acredita, porque é comportamental. Sim. Ele provavelmente tem algum bloqueio de escassez, da riqueza. E aí quando eu pego um mentorado nesse nível, antes de eu começar a trabalhar com ele um aumento de faturamento, eu primeiro vou trabalhar com ele os bloqueios. Por isso que eu fui estudar os comportamentos, né? Sim, PNL, né? Também. Para que eu conseguisse acessar essa pessoa de uma outra forma. Porque eu costumo dizer o seguinte, olha, existe um Lauro antes de 2 anos para cá e um Lauro para cá. Eu não teria nem um pouco de paciência para fechar os negócios que eu fecho hoje se eu não tivesse estudado primeiro como que eu sou. Eu estourava muito fácil, eu era uma pessoa que não tinha paciência para nada, tudo tinha que ser 100% da minha forma. Eu não conseguia liderar as pessoas por uma autoridade de conhecimento. Eu liderava essas pessoas por uma autoridade do medo. Eu sempre consegui ter pessoas me seguindo, mas nunca pelo motivo correto, sempre pelo motivo errado. E eu só fui descobrir isso quando veio a pandemia. E aí, pós-pandemia, que eu comecei a voltar a estudar, e eu mergulhei no conhecimento comportamental humano. Aí não teve mais volta. Aí foi a virada de chave que você comentou. Sim, que é o autoconhecimento. Totalmente, né? E aí a gente se conhece, por exemplo, pela internet, e como a gente já conversou sobre isso, ambiência é tudo, comportamental é tudo, autoridade é tudo. E quando eu vejo na internet, anos atrás, a forma como você tinha de diálogo com a audiência, aquilo conectou comigo por uma questão até familiar. Eu sabia que tinham pessoas na minha casa que precisavam desse tipo de ajuda,
Mas quantos fisioterapeutas estavam dispostos a ir para a câmera e explicar de uma forma didática, de uma forma lúdica, mostrando os exercícios, o antes e o depois, estado atual para o estado desejado? Ninguém está disposto a isso. E aí quando você começou a fazer isso, ali me conectou, porque eu sou visual. E aí por eu ser visual, tenho um auditivo também muito aguçado, você trabalhou ali dentro da internet os dois. E aquilo mostra uma autoridade. É isso que as pessoas precisam seguir. Então, se quem está assistindo a gente hoje, de repente, não segue você, o aconselho que eu dou é seguir. Presta atenção na narrativa que a Josi utiliza para ensinar as pessoas o autocuidado. Sim. Porque, normalmente, o que o fisioterapeuta sofre? As pessoas chegam com muita crise já. Se as pessoas soubessem e assistissem você do quanto que elas podem se promover cuidando antecipadamente... Prevenindo, né? Prevenindo, Então hoje esse é um dos meus objetivos dentro das empresas, é esse. Prevenir os próximos passos. Isso que você levantou, né, falando com relação a essas vendas de ticket, para você orientar esse mentorado com relação a valor, né? Isso é muito sério, gente. Por isso que é muito importante você ter um autoconhecimento, porque para você ser um eu do futuro, você precisa limpar o terreno. E limpar o terreno que a gente fala é se conhecer observando as suas crenças. No programa anterior, eu vou deixar aqui para vocês o link para quem não assistiu, nós falamos aqui com neurocientistas, eles também são psicólogos e eles são especialistas em hipnose, né? Que é uma ferramenta muito poderosa que acessa o subconsciente. Então, para a gente que estuda PNL e neurociência, mais ainda atrelada, a gente sabe que essas crenças, elas estão no seu subconsciente e de repente você tem gatilhos no seu dia a dia que disparam esses comportamentos em você. E um dos comportamentos é você ter uma autoestima baixa, que vai gerar uma autoconfiança baixa. E aí o seu ticket vai ser reduzido. Por quê? Um profissional com autoestima baixa, isso não só profissional, em qualquer área. Mas assim, um profissional com autoestima baixa, ele não consegue cobrar o que realmente ele tem que cobrar, porque na verdade não é preço, é valor. E para você gerar autoridade, a gente já pulando num outro nível de falar em vídeos, você gravar vídeo, você não precisa estar pronto, assistir um vídeo e falar, nossa, eu estou gerando autoridade para poder soltar um vídeo. Você precisa querer e já planejar aonde você quer chegar. E se preparar, claro. Mas você já tem que colocar isso em prática, ter esse pragmatismo e vencer o medo, que na verdade o medo ele está atrelado à insegurança e uma autoestima baixa. Se você tem autoestima baixa, você não vai ser um profissional que ajude outras pessoas. E a tua empresa, se você também tem uma autoestima baixa, tem uma empresa que não é da área da saúde, né, Lauro? Então, o dono com uma autoestima baixa, como que ele vai liderar uma equipe? Como que ele vai desenvolver um líder para ser um gerente de uma equipe, né? Não vai. Então, gente, esse preparo, ele é muito importante, né? Porque quando você se sente preparado, isso facilita para que a sua autoconfiança ela venha à tona. Mas você precisa estar limpando o terreno e estar buscando o que está embaixo desse tapete que está fazendo com que você não consiga se expor. Com que você não consiga se vender, porque todos nós somos vendedores, né, Laura? E eu falo que o que vai determinar o sucesso em qualquer setor é a tua comunicação. A comunicação ela é uma ferramenta muito poderosa que faz com que você mostre para o mundo que você sabe, quem é você, para que você consiga se vender. E foi assim que ele me conheceu nas redes sociais e a gente estava até conversando, você vê. Eu estou formada em fisioterapia desde 2008. De 2008, eu já investia em programa de TV. Naquela época não tinha internet. O meu canal no YouTube tem 7 anos. Eu sempre gostei muito de comunicação, então eu sempre fui atrás. E no começo eu ficava nervosa porque era televisão e tinham alguns programas que eram ao vivo, hoje ainda faço rádio ao vivo. Mas isso foi me trazendo cada vez mais confiança porque você vai vencendo o medo. E quem não é visto, gente, não é lembrado. E ainda hoje, em 2023, na minha profissão, eu não vejo quase profissionais fazendo isso. E é isso que o paciente quer, né? Porque era da saúde, a gente quer ter confiança em quem vai me atender. E se você fala, você mostra que você sabe. Você passa credibilidade para o teu paciente. Diferente de você escrever um banner. Você colocar uma foto... Um estático.
né? Esse criativo estático. Sim, qual é a mensagem que você quer alcançar? Vídeo assim, é muito poderoso. E, Lauro, você enfrenta muito essa dificuldade em todos os segmentos desses seus mentorados, empresários, profissionais autônomos. Como que você vê o mercado, já que você está tão engajado agora no digital? Tanto no digital quanto no físico, as dores são iguais. Quando você vai para o mercado digital, o que muda é que a pessoa continua com aquelas mesmas crenças de não dar continuidade a nenhum projeto. Quando você migra isso para uma câmera, dali já não consegue dar sequência. E as pessoas confundem muito em falar bem com se comunicar bem. Elas confundem muito essas duas transições. Existem muitas pessoas, Josi, que entram numa sala de reunião e elas se comunicam ali de falar muito bem, né? Tanto que as pessoas pensam o seguinte: nossa, essa pessoa é o melhor vendedor da empresa. Não. Ela fala muito bem, mas ela tem uma escuta ativa zerada. Ela não presta atenção nos detalhes do que a pessoa está dizendo para que ela consiga trabalhar ali, por exemplo, as objeções. Quando a gente falou no início do papo sobre a venda high ticket, sim, a venda high ticket ela é uma consequência de baby steps. Então são passos que você vai dando, criando aquela musculatura que a gente acabou de conversar e falar, para que ela consiga cada vez mais acreditar que ela pode vender valores maiores. Mas essas crenças, elas atrapalham muito esse passo a passo. Quando eu vou para a mentoria individual, eu consigo trabalhar melhor isso. Tanto que o ano passado nós inauguramos uma mentoria em grupo com 15 empresários em tela. Fiz essa experiência por 90 dias e eu dei 2 passos, não digo nem para trás, para o lado. Para o lado, Por quê? Eu identifiquei ali que eu, Lauro, consigo consagrar a venda do empresário quando eu estou no one-on-one. Por isso que hoje nós estamos montando um projeto de uma plataforma com todos aqueles conteúdos que eu dou nas empresas e dou nas mentorias, elas estarão numa plataforma à disposição das empresas. Então eu também fui me descobrindo. Você me conhece há muitos anos. Sim. Você sabe que eu era, e até hoje sou, dono de dedetizadora. E as pessoas hoje se assustam quando eu falo: Lauro, o que você faz? Eu falo: eu tenho uma dedetizadora. Não, mas você não é gestor? Mas você não é mentor? Sim, mas eu tenho uma dedetizadora. Né? Então eu tenho as pessoas que trabalham lá comigo, são as pessoas que fazem acontecer. Só que eu fui preparando essas pessoas para assumirem esses cargos. Porque eu também sempre fui muito centralizador. E aí as pessoas que são centralizadoras é sim o segundo ponto de maior frequência que eu encontro nessas empresas e mentorados que você acabou de perguntar. Quanto mais centralizadoras essas pessoas são, menos resultados elas vão ter. Ou elas terão resultados a qual custo? Mental, corpo, a mente. Como é que fica esse conjunto? Muito detonado. Elas não conseguem chegar no final de semana. Então, o fato de eu ter ido estudar fez com que eu primeiro fizesse a transição comigo. Com você. Então, você me conheceu, você sabe o meu antes e depois. Sim. E tem 1 ano só que eu estou nesse mercado. Aliás, gente, o Lauro, o que acontece? Então, ele me encontrou nas redes sociais, como ele falou logo no começo do programa. Ele me seguia, a tua esposa também, né? E aí foi já meu paciente da minha clínica, a mãe dele também, a ex-esposa dele também, a Gabi. E aí, naquela época, ele ainda tem essa empresa e eu chamei até pro Covid pra gente fazer um trabalho, né? A gente já fez trabalho na época de higienização. E aí ele, estava com essa empresa dele, enfim, a gente sempre conversando, né? Foi a mãe lá, a ex-mulher, ele e tal. Aí quando começou, foi pós-pandemia, né, Lauro? Foi. Ele fez essa virada de chave porque isso acendeu uma chama nele, né? Porque eu acho que, gente, dons e habilidades, o talento, ele é a maior pista da sua vida. Mas todo mundo é bom em alguma coisa. Todo mundo. A neurociência explica isso. Na fase do desenvolvimento, a criança ela já tem uma concentração de espirais de sinapses numa área do cérebro onde está concentrado o talento dela. Então todo mundo tem esse negócio de falar, eu não sou bom em nada. Isso é crença, você precisa rever suas crenças. É isso que a gente estuda muito e isso muda a vida das pessoas. E aí, isso acendeu uma chama nele. E o Lauro, ele é muito pragmático, a gente é muito parecido nesse sentido. Temos o mesmo signo, ele é de peixes também. E aí eu encontrei, né? Ele falou: Josi, você precisa fazer... A gente conversando, ele falou: não, porque eu vou fazer... Gente, em 1 ano. E aí eu fui com ele numa viagem,
o ano passado no Fire, né, Laura? Eu não tinha nem ele produto. Ele nem tinha produto. Olha, ele não tinha produto, ele não tinha equipe. Não tinha estrutura. O que aconteceu? Quando eu cheguei lá, que eu vi aquelas pessoas com ele, ele falou, montei essa equipe aqui, trouxe. E eu nunca vou esquecer, a gente estava no hotel, eu cheguei, né, com as minhas malas, a gente sentou para poder conversar, ver onde que a gente ia ficar. Ele sentou na minha frente, ele bateu o dedo na mesa e falou assim, você vai ver, Josi, que eu vou construir uma empresa daqui, nesse novo segmento. E eu falei, eu não duvido. Tem 1 ano, ele acabou de voltar do Fire agora. De novo, E se vocês verem a House, né? É a House. A empresa dele é a coisa mais linda, toda estruturada. Então ele já tem vários aí mentorados. O Lauro vai longe, porque ele tem ação, gente. Ação é tudo. E autoconfiança. E para você desenvolver isso no outro, você precisa ser. Então, o que ele viu em mim, nos meus vídeos, que é o que a gente está falando aqui, ele tem que passar isso também para os mentorados dele. E você na sua empresa também. Porque assim, o que eu vejo, né, Lauro? Eu lá na clínica, né? Eu tenho as meninas que elas atendem comigo. Já tentei uma época sair um pouco de cena. Mas quando você tem a empresa, você é a cara da empresa, você é a alma da empresa. Por mais que você pode distribuir muitas coisas, né? E não ficar tanto na parte operacional, mas isso depende muito de cada área, né? Cada área. Mas você é a alma da empresa. E se você não tiver conseguindo passar essa confiança para a sua equipe, como que vocês vão passar essa confiança para o cliente? Eu vejo muito assim, né, Lauro? O que vem, essa transição que você fala de 1 ano, foi porque também na empresa que eu tenho, antes dessa, as pessoas se colocaram em posições de segurança. E isso não foi da noite para o dia. Eu também não posso falar que tudo é foto da Doriana. Ninguém é foto de Facebook, Instagram. Sim. Toda empresa tem problema, a minha também tem. Só que o que mudou para mim foi que 1 ano antes de eu tomar essa decisão, a equipe já estava se preparando com estudos. Eu sempre fui uma pessoa, um empresário, que investi muito na equipe. Em curso, formações. E o que eu mais escutava dos outros empresários? Você tem problema? Você é louco? Você está formando essas pessoas para irem para outras empresas? A pergunta que eu fazia para essas pessoas era, e você prefere ter pessoas com grau de incompetência menor dentro da sua empresa e para que você não saia da operação? Qual foi a última vez que você tirou férias? Eu viajo de férias no ano se eu quiser 5 vezes, 6 vezes. Eu hoje viajo todos os meses para trabalhar em outro estado. Então eu sempre tive uma perspectiva de que as pessoas que estavam comigo, elas não eram de forma alguma empregados, funcionários, qualquer nome que você queira dar. Eles são meus parceiros de trabalho, onde eu cumpro com a minha parte, eles cumprem com a parte deles. E o melhor de tudo, os dois, culturalmente falando empresarial, eles olham para a empresa com o mesmo olhar. Então, o segredo de você ter uma empresa performando é aquelas pessoas olharem para a sua empresa e terem o mesmo olhar que você tem sobre a bandeira. Então, você pega lá o Grupo Volpi, uma dedetizadora, que normalmente as pessoas não valorizam. As pessoas que contratam uma dedetizadora não dão valor para aquele trabalho. Porque é sobre barata, rato. Sim. Ninguém se livrou daquilo, então não lembra mais que existe aquilo. Sim. O que eu comecei a fazer nos últimos 6 anos? Eventos para condomínio. Eu comecei a fazer um evento pequeno, começou com 40 pessoas, passou para 80 no Smart Center da Carla, chegou a 100 e não tinha como colocar mais as pessoas dentro da sala. Porque as pessoas falavam, Lauro, o seu evento é o único que quando você sai tem um chopp e amendoim. Aí eu falei, poxa, experiência do cliente. Josi, a gente chegou ao patamar de um evento que você já, acredito que seja, não sei se você já foi. Não foi. Vou te convidar no próximo. O Volpi Experience, eu cheguei num patamar de criar o Volpi Experience ano passado. No Sírio-Libanês, um jantar para 180 pessoas. Era um casamento aquilo. Aí você fala, uma dedetizadora? Por que uma dedetizadora vai fazer um evento com mesa aposta? Mesa aposta. Qual foi o tema que eu levei? Comportamento. Porque quem sofre muito como síndico? Um síndico tem 200 gestores por trás dele. Ele sofre demais. Então, o que fez a diferença na vida da gente foram os eventos, ambiência, pertencimento, acolhimento, primeiro dentro de casa. Comunicação. Primeiro dentro de casa. Escuta ativa. Até que eu vou fazer a formação de Professional Coach,
E aí eu fui aprender o que era escuta ativa e escuta estruturada. Sim, A minha venda dobrou. Dobrou. E aí as empresas custam a entender isso. E é onde hoje eu me encontrei há um ano. Eu comecei no mercado digital, eu não tinha nem sala para trabalhar. Não. A Lisandra, que até vou gravar aqui, que a Lari está ali gravando a gente também. A Lisandra, agradecer a ela, porque eu não tinha nem sala. Ela me fornecia uma sala que ela dava aula VIP de inglês da The House. E era um quadrado, Josi. Nossa, eu lembro. Não, eu era um quadrado, uma cadeira com uma mesa. E ali eu comecei a dar as mentorias porque eu não tinha nem sala. E eu já comecei vendendo cada mentoria a R$8.000. Sendo que o mercado inteiro me direcionava a cobrar até 1997. Sim. E quando eu montei a estrutura da mentoria, eu falei, isso aqui vale muito mais. Mas é autoconfiança. É autoconfiança. E hoje, o valor, não é o preço. Exato. É o que eu falo. Hoje o VIP meu é muito maior o valor. Quando eu apresento, as pessoas aprovam na hora e ainda falam que tá barato. Ainda acham que tá barato. Quando eu abro o canal de vendas, Josi, ontem, eu falei para a equipe, eu acho que eu vou abrir o canal de vendas para mentoria hoje. Eu abri o canal de vendas, fiz 2 atendimentos e fechei. Uhum. Então hoje eu cheguei numa situação que, graças a Deus, eu consigo escolher com o que trabalhar. E eu tô apaixonado. E aí eu fui para consultoria. Mas sabe como que eu vejo isso? Eu li em um dos livros que eu leio, eu já li vários livros dele, sou apaixonada. Napoleão Hill, ele já dizia, né? O segredo do sucesso é você entregar mais do que você prometeu. Quando eu li isso, eu falei assim, nossa, eu sempre fiz isso inconscientemente, porque eu sou assim, né? Eu sou assim, sempre. Por exemplo, eu ia dar uma aula de personal, né? Quando eu ia dar aula de personal, eu já estava terminando a faculdade de fisioterapia. Se aquele meu aluno tinha dor, eu já ia aplicar as técnicas nele depois da aula. Mais 15, 20 minutinhos. Né? A gente que é de peixe, a gente tem essa coisa. A gente quer servir. Então, gente, eu vejo muito assim, se você entrega um pouquinho mais do que você promete e você se comunica bem, você se vende bem. Então, você gera credibilidade. Pronto, gerou valor, a venda acontece. Então, para você conseguir começar a desenvolver essa autoconfiança, como ele comentou no começo aqui do programa, né, que as pessoas elas têm essa crença de escassez. Primeiro, autoestima, né? Você precisa se preparar também, né? Porque eu sempre digo que o dinheiro, ele é uma moeda de troca. Ela é uma energia abençoada, é divino. Mas é uma moeda de troca. O que você tem a oferecer para você receber esse dinheiro? Você se preparou? Você se qualificou dentro das suas possibilidades? Aí a pessoa fala assim, mas eu não tenho como agora. Começa de algum lugar. O YouTube tá aí, eu tenho um canal no YouTube há 7 anos. Eu ensino técnicas no YouTube que outros profissionais podem olhar, as minhas dicas de academia, um personal que tem um aluno com hernia de disco. Comece aprendendo assim, comece com o que você tem. Não pensa no como eu vou pagar. Você tem que ter ação. Eu vejo muito sucesso como ação, né, Laura? Ação, ambiência, que eu amei. Ele gravou um vídeo lá, né, falando sobre isso. Networking, que eu acho que é um conjunto de fatores, né, Laura? Mas eu acredito piamente que o primeiro passo é você primeiro se conhecer, Josi. Então, se eu for desconstruir tudo isso, fica fácil eu dizer para você agora, Josi, eu tenho um escritório muito bonito, que eu sempre quis ter, cheio de vidro, né? Que hoje você entra lá, ficou demais. Você entra lá, você consegue olhar todas as salas de um único plano. É tudo muito bonito. Mas desconstrói isso um pouquinho. O primeiro passo é conhecimento. Sim. Você precisa parar e entender até onde você consegue ir. Uhum. Porque senão, Josi, você vai falar sim para tudo. Você nunca vai dizer não, os não são importantes. Uhum. Ou você vai dizer um não errado. Quando eu fui pro Fire esse ano, até comentei com você, que o ano passado, eu fui com uma equipe e eu gravei, eu comecei a prestar atenção nos vídeos do ano passado, a quantidade de vezes que eu gravei com a placa do VIP nas minhas costas. E eu não era do VIP. Eu brincava. Eu brinquei que eu era da Xepa. Eu olhava assim, eu tava lá no andar de baixo. Mas eu sou tão tua amiga que eu fiquei com você lá embaixo. Você na verdade foi inteligente, usou a ambiência. Você falou, eu vou ficar grudada com o Lauro, porque aqui vai ter conteúdo. Eu vou ficar sozinha no VIP? Foi pra ambiência. É peixes, não vai perder tempo. Mas olha que interessante, quando eu volto esse ano, eu volto com uma equipe própria, 100% própria, e todo mundo na área VIP. As pessoas falam, Lauro, mas por que você está dizendo VIP e bis, que eles chamam de bis, né? Que eu brincava que é Xepa.
Mas que diferença faz isso? Total. Ambiência. Ambiência. Se eu estou na área VIP, eu tenho acesso a todos os maiores players do mercado. Sim. Eles circulam na área VIP. As pessoas que trabalham comigo, elas vão ter acesso a pessoas que elas não teriam. Para você ter uma ideia do que é intencionalidade, que é um outro ponto importante para você que quer trabalhar venda high ticket. As pessoas confundem como algo que você está usando o outro. Não. Intencionalidade não tem nada a ver com você usar o outro. Eu fui com a Lari, que grava os vídeos em tempo real para mim, né? Então ela grava, ela edita, ela legenda. A Lari bateu o olho assim, estava assistindo a palestra da Tati Dandela, que ela é especialista em palestras. E eu encontrei, Josi, você sabe que eu fui para os Estados Unidos em março, e eu fui parar no iate, do nada. Porque eu estava lá, uma pessoa que me conhecia, alugaram um barco. Onde é que você vai estar dia 1º de março? Eu falei, meu aniversário. Eu vou estar num parque da Disney, sozinho. Vamos com a gente para esse barco. Quem estava nesse barco? Tati Dandela. Hoje a palestra dela é 90 mil reais. Tava um grupo de network ali muito bom. Aí você vai lá, chega no Fire. Quem está dando a palestra? Ela. A Lari, que trabalha comigo diretamente, é ambiência. Bateu o olho e viu que o marido dela estava gravando a palestra dela, em tempo real. A Lari falou, Lauro, posso gravar um take? Pode. Grava, faz o melhor vídeo que você já fez até hoje, melhor que pra mim. Edita, faz tudo. A gente encontra com ela no corredor, porque eu tava Eu falei, Tati, tudo bem, Laura? Lembra de mim? Lembro. Eu queria te passar um vídeo que nós fizemos pra você. Ela, na mesma hora, falou assim, o que eu imaginei? Pega o contato da minha equipe. Lauro, pega meu celular direto. Onde que eu teria acesso a uma pessoa que tem a agenda fechada até março do ano que vem, a 80, 90 mil reais por palestra, se você não usa intencionalidade e ambiência? Então você ir para um VIP, gente, não é você ir porque tem comida, sorvete, não é isso, é você se conectar com as pessoas. É isso que faz você crescer, faz você ser maior cada vez mais. E você está perto de pessoas que já conseguiram alcançar um próximo passo. Aí você vai estar junto delas ali no próximo passo também. Percebe, gente, a importância da ambiência, do networking e da comunicação? Imagina se o Lauro fosse uma pessoa tímida, né? Sim. Então, por isso que o autoconhecimento ele é muito importante, por isso que foi tão importante esse programa anterior, né? Porque você precisa entender que você não tem que ter a síndrome da Gabriela e dizer, eu sou tímido, mas eu não consigo, né? Porque a gente veio de uma era que a gente nem sonhava com internet, com celular, com vídeos. Então nós temos essas crenças que já vêm de antepassados do não à exposição. Então se arrumar muito, né? Mas ela quer aparecer. Mas ela levanta o braço na sala, ela quer falar. Ela quer aparecer. Eu sempre fui aparecida. E o fato de você ser assim, lá na frente, é o que vai te colocar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E se você não consegue se comunicar, muitas vezes é isso, 100% das vezes, é isso que está fazendo com que você não saia isso aí. Da onde você está. Então isso é muito importante. O Lauro, ele tem essa personalidade, até mais do que eu, para fazer networking. Isso é muito importante. Contato é tudo, né, Lauro? Tudo. Ambiente, ambiência, tudo. E intencionalidade. Se você tem vergonha... É isso. Se você não vai e fala, que nem ele falou, e olha só, e aí as ideias vêm, porque quando você trabalha o autoconhecimento, você já sabe onde estão os teus pontos fracos, as tuas crenças, você vai, limpa o terreno, tira debaixo do tapete essa sujeira, você fala, não, eu tenho que trabalhar aqui em mim, eu preciso melhorar aqui. Pronto, quando você começa a ter esse planejamento do teu eu, você sai do eu inferior e vai para um eu superior. Aí o universo coloca. Universo, tudo é energia, isso é física quântica, ela é comprovada cientificamente. Então, quando você coloca intenção, a oportunidade cai no colo. Eu vejo muito positiva. Assim, a intenção positiva. É todo um processo. E correção de rota é importante. Você precisa, volta novamente, se conhecer. Porque você vai precisar corrigir rota várias vezes. Então você está dizendo para mim que por mais que eu me prepare, vai dar errado? Vai. Vai. E aí é onde a pessoa para. Porque ela não consegue lidar com frustração. Então o fato de você não saber lidar com frustração te atrapalha para o próximo passo também. Muito. Por isso que é muito importante essa questão da mentoria, né, gente? Isso faz total diferença. Às vezes eu vejo muitas empresas patinando, né? A pessoa fica perdida, ela não sabe se é a equipe, ela não sabe controlar, preparar a equipe, até por medo de ensinar
Sim. Eu também já ouvi isso. Eu tenho as estagiárias lá, a fisioterapeuta. Ah, mas você vai ensinar para ela? Sim. Se ela levar os pacientes. Não, mas eu estou pensando, por eu estar pensando nos meus pacientes, que eu quero que elas saibam as melhores técnicas. Perfeito. Porque aí a empresa cresce, porque o paciente ele está indo lá, ele pode ter me visto num vídeo, né? Mas ele vai chegar na clínica, ele vai encontrar outras pessoas trabalhando comigo. E a gente só cresce em equipe, né, Lauro? Muito. Para crescer a equipe. Eu falo o seguinte, que hoje eu tenho um escritório em Santos, na Minas Gerais, tenho a empresa no centro de Santos, nós temos em Campinas, Joanópolis, e eu estou com o escritório em Mato Grosso, uma unidade de atendimento lá, que é do agronegócio, que eu também fui, me enfiei para estudar aquilo ali, para entender, porque é outro ambiente, é outra pegada, é outro vocabulário ali. Porque você já vai com o estigma de que político, que você veio de São Paulo, lá para eles Sim. é outra situação, mas a tua autoridade vai te mostrando com o tempo os resultados. Eu só consigo fazer o que eu faço porque eu tenho as pessoas que me ajudam muito. Sim. Eu tô aqui agora com você. Preparadas. Totalmente. Eu tô aqui agora com você, a equipe tá lá no escritório da Minas Gerais preparando minha palestra de amanhã em São Paulo, na Unidade Objetivo São Paulo Ipiranga. Então eu vou dar uma palestra amanhã para 40 pessoas e a equipe está preparando tudo. Material, a impressão que eu vou entregar, as dinâmicas, está tudo lá. E se você for ver, tudo isso foi construído na sala do escritório que você conhece. Sim. Por toda a equipe. Nós sentamos, pessoal, lá a dor é essa, SS, eu quero tratar assim. Vamos fazer isso, usa essa dinâmica. Como é que pode uma pessoa que é designer, uma outra pessoa que faz vídeo em tempo real, você sentar numa sala para conversar de igual para igual? Se eu não fizer isso, exercitar isso nelas, eu sempre vou ficar amarrado a pessoas que estão esperando meu aval para tudo. Sim, e outra, elas não vão vestir a camisa. Eu não cresço. Eu não cresço. Eu passo uma média de 7 a 8 dias por mês em Mato Grosso. A empresa não para, nenhuma delas, Josi. Nenhuma delas. E o ponto auge para mim foi a mentoria. Hoje eu posso viajar para onde eu quero e eu consigo continuar atendendo os empresários de onde eu estiver. Então, Laura, é liberdade geográfica? Claro que não. Liberdade geográfica é uma falsa realidade. Sim. Mas eu consigo hoje continuar ganhando dinheiro com o que eu amo de onde eu estou. Graças à mentoria também. Sim. Online, né? Olha, gente, que programa abençoado. Porque acho que a gente falou o quê? Mais de 30 minutos, né? Dentro desse tempo, a gente conseguiu falar de vários setores, desde o autônomo até o empresário, contar a história dele para inspirar você. Eu contei um pouco da minha também, que ele comentou. Então, gente, tenha propósito, descubra o seu propósito. E uma pista muito grande é o seu talento, o que você gosta de fazer. O autoconhecimento é a chave para você começar. Por onde eu vou? Eu tenho que me conhecer para saber por onde que eu vou começar. E para você, empresário que está perdido, eu tenho certeza que esse programa foi muito esclarecedor. Então, eu quero te agradecer, Lauro. Você é uma pessoa que inspira. Embora a gente quebre uns paus nos bastidores, porque eu e ele a gente discute, o Ale viu. Mas assim, porque nós somos muito parecidos. Mas né? é sempre uma discussão para um querer que o outro fique melhor. Exatamente. Porque nós somos muito parecidos. Então ele fala, eu falo, ele cutuca. Mas você é uma inspiração, por isso que eu fiz questão de chamar você aqui. Em um ano, olha onde você chegou e eu tenho certeza que o céu para você é o limite. Tá bom? Obrigado. Obrigada pela tua participação. Não. E vamos ter outros podcasts. Vamos, com toda certeza. Obrigado, sucesso. E sempre que você chamar, eu vou estar aqui. Tá bom. Gente, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, deixar um comentário e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E até o nosso próximo vídeo.